Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu estou passando aonde eu quero te mostrar aqui na Escritura que a sua história já está escrita, seu destino já está selado pelo Todo-Poderoso. Você que está me ouvindo já estás abençoado com toda sorte de bênção. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, que está aí, talvez por Deus está te cercando. Você deve estar olhando para a sua situação e se perguntando: o que vai ser de mim, Senhor? Por que estou passando por isso? Deus está te cercando, você não está nem percebendo. E por que Deus está te cercando? Porque Ele escreveu algo a seu respeito. Ele traçou o seu destino, ou te selou com um destino, e você está querendo seguir outro, ou melhor, você está querendo seguir outro destino, diferente do que Deus traçou para você. Você está querendo viver outra história diferente da que Deus escreveu a seu respeito. E aí, quando alguém quer traçar seu próprio destino, quer viver sua própria história, Deus ele vai lá e começa a cercar esse alguém. E quando Deus começa a cercar, as coisas aparentemente parece que está dando errado. Não, é Deus que está cercando para dizer assim: para onde é que você está indo? Qual história você está querendo viver, a sua ou a minha? O destino que você quer seguir, para onde está te levando? Qual é o fim do destino que você está traçando para si mesmo? Sendo que Deus já traçou o seu destino, há um grande propósito. Então não adianta você querer viver a sua história, a qual você construiu, a qual você quer viver. Uma coisa é o que você escreveu para si, outra coisa é o que Deus escreveu a seu respeito. Se tem alguém me ouvindo que está sendo cercado, é Deus olhando para você e perguntando: para onde você está querendo ir? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Não são bênçãos financeiras, não são bênçãos terrenas, não são bênçãos materiais. Estão pregando tantas bênçãos materiais, terrenas, financeiras, mas não é isso que a Escritura diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Veja, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não são bênçãos terrenas, como eu falei. Estás abençoado com toda sorte de bênção. Não é a campanha que vai mudar a tua história, irmão. Não é você ficar fazendo um voto que vai mudar a tua história. Não é você ficar seguindo a teoria. Não é você seguir doutrinamento de homem. Ei, você não precisa fazer o que dizem para Deus te honrar. O que você precisa fazer é viver o que Deus escreveu a seu respeito. É você seguir o destino que Deus traçou para você. Não é você traçar seu próprio caminho. Não é você querer viver sua própria história. Não é você querer viver o que você escreveu para si próprio. Uma coisa é o que você escreveu, outra coisa é o que Deus escreveu a seu respeito. Não adianta alguém querer viver o que você próprio escreveu. Veja, estás abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Não são bênçãos terrenas, bênção celestial está em outra região. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que significa isso? Tem que sair do natural. Sair do natural e entrar numa outra dimensão. Porque são bênção espiritual numa região chamada região celestial, porque são bênçãos grandiosas, vai além das bênçãos financeiras, vai além das bênçãos terrenas, vai além das bênçãos materiais. São bênçãos tão grandes, são bênçãos tão grandiosas, são coisas tão extraordinárias, que foge da capacidade humana, foge do intelecto humano, vai muito além do que você pensa um dia, do que você imaginou, do que você pediu, foge do nosso intelecto humano. São bênção espiritual numa região chamada região celestial em Cristo. Tem que sair do natural, entrar no celestial e tomar posse. Como alguém pega um balde, sobe num pé de fruta e desce com o balde cheio.
Quando a fruta está acabando, você volta nessa região de novo. E quando está acabando, você volta aqui de novo. Quando está acabando, aleluia, você volta aqui de novo. Porque você aprende o caminho. Você aprende como receber de Deus. Você aprende como tomar posse da vitória. Você aprende o caminho da cura. Aprende o caminho do milagre. Aprende o caminho do poder do Espírito. Aprende o caminho do livramento. Você aprende o caminho de ser forte. O caminho de viver a fé. Basta sair do natural e entrar no celestial. Quando você entrar no celestial, você vai tomar posse de toda sorte de bênção. Já estás abençoado com elas. Aí você precisa entrar na região celestial para tomar posse das mesmas. E depois que você entrar nessa região, aprender o caminho, você não vai depender mais de pregador. Você não vai depender de campanha. Você não vai depender de propósito. Só vai depender de uma coisa: obediência da sua parte à palavra. Aí você vai sair do natural, vai andar já com balde. Toda vez que as frutas estiverem acabando, você vai sair do natural, entrar no celestial. Aqui você vai encher o balde. Vai voltar carregado de bênção, carregado de vitória. Vai voltar para trás com a vitória nas mãos. Quando aquilo ali aparentemente estiver diminuindo, você sabe o caminho. Aprendeu o caminho de ser vitorioso. Aprendeu o caminho de onde tomar posse das bênçãos. Aprendeu o caminho de ser alguém forte. Precisa aprender a não depender de ninguém. Viver na dependência exclusiva e total do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para de depender dos outros, sai do natural. Há muitas coisas grandes esperando por você. Como falei de destino no versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, nos predestinou para Ele. Veja, predestinou quer dizer, já traçou o seu destino. Sua história já está escrita. Deus, Ele já traçou um plano para você. Então pare de seguir teu caminho, seguir o seu pensamento humano que é pequeno, que é fraco. A Bíblia que diz isso, e viver o pensamento de Deus, o propósito de Deus, o que Deus escreveu, o que Deus traçou, planejou para você. Tem que ser o plano de Deus e não seus planos, porque os seus planos, os planos do adversário, Deus ele pode frustrá-lo, pode frustrar, melhor dizendo, mas como disse Jó certa vez, teus planos não podem ser frustrados. Não tem quem possa frustrar os planos do Todo-Poderoso. Por isso que algumas pessoas estão se batendo. Um está dando casa na igreja, outro dá o carro, outro dá o salário, e a vida continua a mesma coisa. O que precisa fazer é obedecer a palavra. Não está escrito que é melhor obedecer do que sacrificar? Tem alguns que estão pagando para ver, por isso está sofrendo na saúde, vida financeira, família, casamento, vida espiritual. Quer pagar para ver, está sofrendo a vida inteira, sofrendo com dor, remédio, dor, medicação. Até quando? Sabe por quê? Não quer sair do natural, quer ficar no comodismo, quer ficar dependendo dos outros. Para de ficar na dependência dos outros, irmão. Te levanta, tem muita coisa esperando por você. Tem algo grandioso preparado esperando por você. Agora precisa sair do natural e entrar no celestial. Quando você entrar nessa região aqui celestial, aonde estão as bênçãos, você vai voltar para trás trazendo consigo todas elas. Aí você vai aprender o caminho. Depois que aprender o caminho, para de depender dos outros, só a dependência do Todo-Poderoso. Você aprende a ser forte, aprende a ser uma mulher de fé vitoriosa, um homem vitorioso. Você aprende o caminho aonde você tem acesso a tudo aquilo com que já estás abençoado. Estás abençoado, mas precisa tomar posse das mesmas. De que forma? Vivendo não o seu destino, não a sua história, mas a história que Deus escreveu para você, o destino que para você Ele já traçou, o destino com o qual você está selado. Você tem que ver o que Deus planejou, o plano de Deus e não os seus planos. É sair do natural, entrar no celestial. Aqui está todas as bênçãos. Quando aqui em cima você entrar, tomar posse de todas as bênçãos, você aprendeu o caminho, você deixa de depender dos outros. É só você entender o plano de Deus e parar de querer viver do seu próprio jeito. O maior erro do ser humano, sabe onde? Então eu vou lhe dizer, em querer viver aquilo que as pessoas acham que está certo. Querem viver hoje as suas verdades. Deixa a verdade de Deus de lado. Querem viver no natural. Tem que sair do natural e entrar no sobrenatural, no celestial. Está abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Não são bênçãos terrenas. As bênçãos com as quais estás abençoado é muito maior que bênção terrena. É muito maior que bênção financeira. É muito maior que bênção material. Vai muito além.
Mas aqui numa outra região, tem que sair do natural, entrar no celestial. E aqui você vai tomar posse de todas elas. Ao tomar posse de todas elas, você vai ver a virada que vai dar na sua vida. E aí você vai entender que quando estava no natural, você estava perdendo. Porque o que Deus preparou para você não é natural, é celestial. É coisas grandiosas demais. Precisa entrar nessa dimensão. Quando você entrar nessa dimensão, você vai entender que no natural você estava perdendo tempo. Quer ganhar? Sai do natural. E você vai ver que você estava perdendo tempo esperando pelos outros. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Entre no celestial. Tem muita coisa esperando por você. Até a próxima, em nome de Jesus.